Fala pessoal, questão 13, vamos lá. Determine o conjunto solução da equação trigonométrica em que o seno de x é igual ao cosseno de x. Eu já até coloquei aqui uma circunferência trigonométrica para fazer uma análise, tudo bem? Galera, dica super esperta, olha só. Lá no primeiro quadrante tem um ângulo bem conhecido, ou seja, quando o seu x for igual a 45 graus, isso aqui é um valor bem tabelado, né? Nós sabemos que o seno vai ser igual ao cosseno, que vai ser igual a quanto? Ó, a raiz de 2 sobre 2, ok? Bom, cá na nossa circunferência trigonométrica, aqui está o nosso ângulo de 45 graus. Nós sabemos que tanto o seno quanto o cosseno para esse ângulo é igual a raiz de 2 sobre 2. Enfim, eles são iguais, ok? Galera, seguinte, o exercício, ele quer saber o quê? Valores, né, para x, onde o seno é igual ao cosseno. Eu já vou descartar de cara o segundo quadrante e o quarto quadrante. Por quê? Porque no segundo quadrante, o meu cosseno ele vai ser negativo e o seno vai ser o quê? Vai ser positivo. No quarto quadrante, o meu cosseno vai ser positivo e o meu seno vai ser negativo. Então, não é interessante para nós fazer análise no segundo e no quarto quadrante, não. No primeiro quadrante, ok. E no terceiro quadrante, o que vai acontecer? Tem um negócio muito interessante aqui, pessoal. Mas antes disso, notem que as opções, as respostas estão em radianos e eu coloquei um valor em graus, né? Não tem problema, olha só. Se eu sei que esse ângulo aqui equivale a π radianos, que é a mesma coisa que 180 graus, pensem comigo. 45 graus é o quê? É a quarta parte de 180 graus. Então, 45 graus é a mesma coisa que π dividido por quanto? Por 4, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma análise lá no terceiro quadrante em um ângulo simétrico ao primeiro quadrante, né, de 45 graus. Que ângulo que vai ser esse? Vai ser justamente quem, ó? Você vai pegar esse π radianos e vai somar, ó, vai somar mais esse pedacinho aqui de ângulo, né? Esse pedacinho aqui de ângulo que equivale a quanto, ó? Equivale a π sobre 4, ok? Bom, para fazer a continha aqui no rascunho mesmo, né? Π mais π sobre 4, você vai encontrar um valor igual a 5 quartos de π. Ou seja, para esse ângulo aqui, ó, 5 quartos de π, tanto o seno quanto o cosseno vão ser negativos? Vão. Vão ter o mesmo valor? Sim. Ok. Então, quer dizer que, tanto no primeiro quanto no terceiro quadrante, vai existir um ângulo, né, em que o cosseno e o seno têm o mesmo valor, ok? Agora, pessoal, que vem a parte interessante desse probleminha. Ó, vamos fazer uma análise do seguinte, partindo do primeiro quadrante. Cá estamos nós no ângulo de 45 graus. Se você for percorrer a circunferência trigonométrica, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, vamos percorrer aqui no sentido horário, no sentido anti-horário mesmo, ó. Vamos percorrer, ó. Você começou a percorrer a circunferência, aí você chegou lá no terceiro quadrante e você encontrou esse ângulo aqui, ó. Poxa, quando você encontrou esse ângulo, o que vai acontecer com o seno e o cosseno? Vão ter o mesmo valor, ok? Você continuou percorrendo a circunferência trigonométrica e retornou para onde? Lá para o primeiro quadrante, para o mesmo ângulo que era a partida inicial. O que vai acontecer com o seno e o cosseno? Também serão iguais, tudo bem? Então, pessoal, quer dizer que fazendo uma análise, né, para esse ângulo aqui de π sobre 4 radianos, a cada meia volta que você der na circunferência trigonométrica, você vai encontrar essa bendita, né, essa bendita solução aqui, em que o seno é igual ao cosseno. Então temos, olha só, que π sobre 4, né, mais k, que é o número de voltas, vezes π, né? Você vai encontrar o quê? Sempre que o seno vai ser igual ao cosseno. Porém, pessoal, para esse probleminha aqui, a gente tem que fazer análise também para o ângulo partindo do terceiro quadrante. Se você começar aqui, ó, a percorrer a sua circunferência trigonométrica, vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o nosso ponto inicial. Você começou a percorrer aqui no sentido anti-horário. Você passou agora no quarto quadrante, chegou no primeiro quadrante. Opa, você encontrou esse ângulo aqui em cima. O que vai acontecer com o seno e o cosseno no ângulo aqui, no caso? Serão iguais, tudo bem? Aí você continua a percorrer
a circunferência trigonométrica e volta para o seu ponto inicial. O que vai acontecer com o seno e o cosseno nesse pontinho aqui? Também serão iguais. Ou seja, pessoal, fazendo assim uma análise para esse ângulo no terceiro quadrante, temos o seguinte, que a cada meia volta, ou seja, 5 quartos de π mais k vezes π, você também vai encontrar a bendita solução que o probleminha pediu para a gente procurar. Qual a consequência disso? Que você vai ter duas respostas. Ó. Tanto essa resposta aqui quanto essa aqui de baixo, elas atendem ao critério, né? Fazendo a análise na circunferência trigonométrica, ou seja, tanto a opção B de bola quanto a opção D de dado estão corretas, tá bom? Bom, eu não sei como é que funcionou lá no gabarito, não sei como que foi avaliado, ok? Mas temos aí uma questãozinha 13 com duas opções corretas, tá bom, pessoal? E é isso aí, um forte abraço, até mais.